Como hoje é culto da família, né? E eu estava perguntando, Senhor, o que a tua igreja precisa ouvir? O que tu queres falar com a sua igreja, né? Aleluia, glória a Deus, né? E Deus falou estas palavras no meu coração. Aleluia. Abraão era um homem de Deus, né? Mas ele teve uma promessa, um chamado, né? Um chamado grande. Eu sei que tem muita gente aqui do Brasil, né? Quem é do Brasil, levanta a mão aí. Aleluia! Tem bastante, né? E muitos vieram aqui por um chamado, né? Não vieram aqui só para pisar na terra, para fazer a vontade de papai, né? Abraão teve um chamado muito grande. Mas para ele ser abençoado, ele teve que ouvir a voz do Senhor. Abraão tinha intimidade, Deus falava com ele, né? Tem crente aqui que tem intimidade? Temos que ter intimidade. Não podemos ficar desapercebidos. Temos que deixar papai falar. Andaramanai. Porque eu conheço que Deus chamou cada um de nós para um propósito nesta terra. Aleluia, glória a Deus. E Abraão teve uma chamada. E cada um de vocês tem uma chamada. Não é igual, mas Deus usa a si mesmo. A chamada é diferente, mas Deus usa se tiver intimidade, como Abraão. Mas às vezes nós não queremos dar ouvido, né? Deus chamou Abraão e falou: Abraão, sai da tua parentela. Andaramanai, andarabacai. Sai. Tem que cortar o umbigo, irmão. Tem que cortar. Na minha terra fala, né? O umbigo. Tem que cortar. Parentela é pai e mãe. Irmão, irmã, sai. Deus uniu os dois para uma obra. Então tem que cortar. Andarabacai. Tem que ouvir a voz do Senhor e deixar Deus agir. Como Abraão deixou Deus fazer. Sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mandar. Muitos chegaram aqui e nem sabiam o que fazer. Andarabacai, andaramanai. Muitos se preocupavam com muita coisa nesta terra. E eu vou dizer, olha só, Deus trouxe muito pra cá, não é pra ficar rico não, hein? Tem muitos que pensam que veio pra cá pra ficar rico. Anderebecantaramanai, andarabacai. Vai ficar rico do propósito de Deus. Se obedecer à ordem de Deus. Porque Deus não deixou faltar para nada para Abraão. E Deus não vai deixar faltar nada para você que ouviu o chamado de Deus. Andarabanai, andarabacai. Tem que deixar Deus falar na tua vida. Ser dirigido por Deus. Sai. Andaramanai. Abraão, Deus chamou ele e falou: sai, deixa tudo e vai para o meu chamado. Mas é doloroso. O chamado de Deus para Abraão não foi fácil. Foi muitas barreiras que ele teve que enfrentar. E hoje não é diferente. O crente que tem negócio com o Senhor, tem intimidade com Deus, passa pela prova. Mas nós passamos pela prova sabendo que o Senhor está conosco no nosso barco.
O crente que não passa pela prova, como é que vai ter vitória? Andaramanai, andarabacai, tem que ter vitória. Depois que passa pela prova, Jesus vai parelhando o vaso. Tem muitos aqui que Deus mandou para esta terra para palestrar com Ele, para trabalhar no vaso, e ainda não está entendendo o chamado de Deus na tua vida. Abraão obedeceu. A ordem hoje é obedecer. É o que Deus se agrada. Mas se você ficar murmurando, você vai perder a bênção. Ah, Senhor, foi tu que mandou eu para essa terra. Mas não acontece isso, não acontece aquilo. Mas você está na posição. Você está na posição que Deus te chamou. Já foi palestrar com Ele? Porque a gente, às vezes, essa carne aqui, ela reina, né? E muitas das vezes, nós queremos dar um jeitinho para Deus. Mas Deus não precisa de jeitinho nenhum. Não se embaraça com as coisas desta terra. Andaramanai, Deus falou para não se embaraçar. Tem muitos se embaraçando. Andarabacai. Mas Deus te chamou, igreja. Deus te chamou, família. Entra no propósito de Deus. Olha como é que Deus faz, ó. Olha como é que Deus abençoa. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha só, interessante, né? Aí cumprimento com esse versículo, né? A tua mulher será como a videira frutífera. Mulher sábia. Os maridos vão trabalhar e muitas das vezes até a mulher trabalha, mas a mulher sábia, ela edifica a casa. A mulher sábia, ela sabe falar na hora certa. Não é aquela mulher ronchosa, como diz a Bíblia, né? Ai daquela mulher ronchosa, né? Ai daquela mulher ronchosa que o marido às vezes não quer nem voltar para casa. Vai lá pro trabalho e não vê a hora de não acabar o trabalho. Porque chegar lá, a mulher, ele nem botou o pé na porta, ela já começa, né? Falar. A mulher tem que ser sábia. A sua casa tem que ser sábia. Andaramanai, andarabacai. O teu marido, quando a mulher é sábia, ele se alegra quando chega em casa. Ele não vê a hora de acabar o serviço e ir para casa para estar junto dela. Eu digo assim, que o meu marido, ele foi militar, né? E ele viajou muito. E muitas das vezes eu ia para o hospital sozinha, teu filho, né? Porque ele estava viajando, né? Mas toda vez que ele chegava, era uma alegria. Tem que ter alegria no teu lar. Sabe por quê? Porque os seus filhos têm que ver a harmonia. Tem que ver o amor. Porque não adianta ser crente só na igreja, né? Abraão era com a família inteira. Era com a família inteira, com a sua esposa, né? Raquel, Sara. Ah, então tu não é outra história, né? A Sara e os seus filhos. Meu Deus. Se ele não desse exemplo, como seria? Ainda passou a ser provado. Ainda foi provado, né?
família ainda não ter desfrutado da promessa. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir a promessa na tua casa. Aleluia, né? E Deus ainda fala assim: os seus filhos como planta de oliveira. Muito interessante nesta terra. O que mais a gente vê? Pé de oliveira, né? Do tempo de Jesus, aonde Jesus orava? No Monte das Oliveiras, né? Como planta de oliveira. Você vê uma oliveira, ela quando dá fruto, ela fica tão bonita, né? Os seus filhos têm que ser assim, porque a sua casa é abençoada por você. Começa por você. E você tem que ser o exemplo. Não dizer assim: meu filho vai para a igreja e você ficar em casa, né? Meu filho faz isso na igreja, e o que você está fazendo em casa, né? Tem que ser exemplo, como Abraão foi exemplo. Ele mostrava para toda a sua família que ele temia a Deus, que a sua mulher temia a Deus, que os seus filhos temiam a Deus, para ser abençoado, porque ele tinha o chamado. E não é diferente no tempo de hoje. Você tem um chamado. Deus vos chamou, Deus vos capacitou. A gente não é capacitado, irmão. É Deus que nos capacita. Porque a gente é falho, a gente é ser humano. Andarabacai, mas Ele conhece a gente por dentro e por fora. Ele conhece o que você veio buscar aqui nesta noite. Você não veio olhar para o pastor ou para a pastora, você veio adorar. Ele quer a tua adoração. Tudo aqui é para honra e glória do nome do Senhor, né? Aí ele ainda diz assim, ó: e eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Abraão temia ao Senhor. Ele ouvia a voz de Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele temia ao Senhor. Será que tu teme ao Senhor? Tu ouve a voz do Senhor? Olha, irmão, por pouco tempo que eu estou aqui, hoje é 19, né? Fez um mês que eu saí de lá, né? 19, né? E eu, olha, esta terra aqui é uma terra abençoada das coisas de Deus. Quando o pastor Áquila, João Áquila, né, falou lá que a Europa é do Senhor Jesus. Jesus já está neste negócio. E Deus tem trazido um povo para pelejar nesta terra, para guerrear nesta terra, porque Jesus está às portas. E os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, em verdade. Vocês não veio para cá em vão. Vocês que vieram do Brasil ou de outro lugar, né, de outro país, Deus tem uma chamada. Você já ouviu o que Deus quer fazer na tua vida? Deus, Ele fala. Ele dá a diretriz. Ele disse: Abraão, sai. O que está impedindo na tua vida da obra de Deus ser concluída no teu lar? Abraão, Deus falou: sai da parentela. Não estava bem a parentela de Abraão, né? Pai, mãe, né? Tio, tia. Sai de lá. O que você ainda está ficando preso? O que está te prendendo para você fazer a vontade de Deus? O que está te prendendo? Será que você veio para cá, mas o coração está lá no Brasil? Andarabacai, andaramanai.
Ai, eu sinto tanta falta do meu pai e da minha mãe, né? Dos meus, às vezes, filho que ficou. Claro, a gente sente, a gente tem amor. Mas Deus te chamou para algo. Deus não quer que você fique nesta terra meliconó. Fica assim, com cabeça baixa, chorando, sem saber o que fazer. Se Deus te chamou, Ele tem um negócio na tua vida. Ele ainda diz assim: o Senhor abençoará desde Sião. Desde Sião, desde onde você veio. Ele vai abençoar a tua família, mas se você obedecer a ordem. Ele deu uma ordem. Coisa boa é quando Deus, Ele gosta de crente obediente, né? Irmão, tem todo tipo de crente. Eu falo assim, entre aspas, porque ser crente, entre aspas, não é fácil. Ser o verdadeiro cristão é difícil. Porque Jesus fala assim: eu quero você aqui nesse caminho apertado, cheio de espinho, mas eu estou contigo. É eu que vou aparelhar o caminho. É eu que vou abrir as portas de bronze, os ferrolhos de ferro. Mas Jesus fala assim, ó. Tem muita gente que não quer ouvir a voz dele. Aí quebra a cabeça. Andaramanai, andarabacai. Não quer ouvir a voz. Deus disse: sai, desprende daquilo que impede a obra do Senhor na tua vida. Eu não sei o que está prendendo você nesta noite, igreja. A palavra corta lá e corta cá também, né? Muitas das vezes a gente dá ouvido a muitas vozes, como tem aquele hino. Dá ouvido a muitas vozes, mas não ouve a voz do Senhor. Deus quer que você ouça a voz dele. Mas como o Senhor fala, aqui ó, aqui está a voz do Senhor, a palavra dele. Eu sempre digo que o Senhor, Ele é tudo. Ele é professor dos professores. Ele é médico dos médicos. Quando o médico diz que não tem mais jeito, aí Jeová entra. Aí Jeová entra com a solução para a vida dele. Andaramanai. Tá desenganado? Deixa com Jeová, porque aí o médico já falou, não tem mais jeito, né? Aí Jesus disse assim: agora é comigo. Agora é eu que vou fazer da minha maneira. Andarabacai, andaramanai. Mas porque Deus permitiu isso acontecer na minha vida, no meu lar. Andarabacai. Deus quer intimidade. Deus quer aparelhar o vaso. Deus quer fazer coisas grandes no vaso. Andarabacai, andaramanai. Mas muitos estão desapercebidos. Como você quer a bênção de Deus na sua vida, no seu lar, se você não obedece? Deus se alegra um coração contrito, um coração quebrantado diante dele, que obedece. Deus não falou lá em 2 Crônica, capítulo 7, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, aqui tem um povo? Se tem um povo, Jesus está na casa. Jesus quer encher os vasos, irmão. Nós não estamos aqui para brincar de ser crente ou para ver o irmão, né? Nós não viemos aqui adorar, é fazer a vontade do Pai, é se renovar, porque os dias são maus e Jesus está voltando, irmão. Não é tempo mais de brincar de ser crente.
É tempo de fazer a vontade do Pai. Fala com Ele, que Ele vai te dirigir. Ele vai fazer na tua vida, se você ouvir. Se você atentamente ouvir, como Abraão ouviu. Como Abraão ouviu. Eu não sei o que está impedindo a obra de Deus na tua vida. E eu não quero saber, porque eu não posso fazer nada. Mas Jeová que eu sirvo, Ele faz coisa grande. Porque Ele só faz quem deixa Deus fazer. Não adianta eu orar pelo pastor desta igreja e ele não quiser deixar Deus fazer, não vai acontecer nada. Andarabacai, andaramanai. Porque tem coisa, irmão, que é para Deus fazer. Tem coisa que Deus abençoa nossas mãos, abençoa nossos pés por onde nós passarmos, e Ele nos dá a direção. Mas tem coisa que é para Deus fazer, porque o nosso Deus, Ele só entra na alma e no espírito. É só Ele que entra na divisão da alma e do espírito e transforma. Uma vez eu vi um pregador dizendo assim: mas Deus não muda o caráter. Muda se você quiser. Ele muda se você quiser. É porque eu nasci assim, vou morrer assim. Vai não. Só se você quiser. Mas se você deixar Deus aparelhar o teu caminho, fazer coisas grandes, te revelar os mistérios dele, Ele está procurando aí. Ele está procurando aí, ó, para ser abençoado. Ele está procurando quem quer ser abençoado na terra. Mas tem que obedecer a ordem de Deus. Tem que deixar Ele fazer na tua vida. Eu falo assim para minhas lindinhas lá no Brasil, né? As irmãs do Circo de Oração, que eu amo. Esse ministério das irmãs do Circo de Oração, que é uma bênção, né? É uma bênção, irmão, porque nós estamos aqui intercedendo pela igreja, né? Eu fui criada com aquelas irmãs do coquinho, né? Aquelas irmãs do cabelo branco, né? Que coisa boa é você estar na casa do Senhor, porque Deus vai nos dirigindo. Eu casei muito nova, irmãs, mas eu casei no Senhor com 17 anos. E o meu marido, ele tinha 18 para 19. E Deus me levou para longe. Eu nunca tinha saído de perto de pai e de mãe, né? Eu morava no Rio de Janeiro. Sou carioca, gosto da minha terra. Morava no Rio de Janeiro. E o Senhor me levou, sabe para onde? Para Rio Grande do Sul, não conhecia ninguém. Numa terra que só Jesus sabe. Era na época, em 1989, né, irmão? 89. Era uma época de muito frio. Aquela cidade, quando eu cheguei lá, era muito escura, tinha uma maldição. Depois de 4 anos que nós estávamos lá, Deus quebrou a maldição daquela cidade. Porque Deus quebra onde nós entramos. Vai para a terra que eu te mandar, porque eu vou te abençoar. Se você chegou aqui nesta terra e não está vendo Deus te abençoar, porque tem alguma coisa, ou você está assim com o general lá de baixo. Tem alguma coisa errada. Vai lá palestrar com o papai, porque ele vai ensinar. Ele vai dizer: esse filho não é por aqui que eu te quero. Muitas das vezes, irmão, para a gente vencer, nós temos que perder. Perder o quê, pastora? Perder o nosso eu, a nossa vontade. Andarabacai. Sai, deixa tudo. Perder
nossa vontade de deixar a vontade de Deus? Já perguntou para Deus qual é a vontade dele na tua vida? Aleluia. Vim bonitinha assim todos os dias de culto é bom, né, irmã? Mas será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Será que nós estamos sendo um exemplo lá fora? Lá no trabalho? Andarabacai. Não assenta na roda dos escarnecedores. Está trocando a sua bênção por qualquer coisa? Está trocando a sua bênção por qualquer coisa? Andarabacai, andaramanai. Você pode até ser abençoado um tempo, mas depois vai perder tudo. Porque a bênção maior é aqui. É aqui na casa do Senhor, aonde Ele te escolheu, aonde Ele te chamou. É aqui na casa do Senhor que Ele te chamou, que Ele quer fazer coisas grandes na tua vida. Ele quer operar na tua vida. Todos aqui são evangelho? Todos? Não tem nenhum que ainda não aceitou, quer fazer uma renovação de aliança com Deus? Mas eu quero orar por você. Obedeça a voz do Senhor. Obedeça a voz do Senhor e deixa Deus fazer na tua vida. Como Ele fez com Abraão, Ele quer fazer na tua vida. A ordem é obedecer. A ordem é obedecer e deixar Deus fazer na tua vida. Vamos ficar de pé? O pastor já me deu a hora, né? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Deixe tudo que está impedindo para você ser abençoado. Eu quero orar. Pode ser, pastor? Eu quero orar pelas famílias. Eu quero que você venha aqui na frente com o seu esposo, com a sua esposa, os seus filhos, que eu quero orar por você nesta noite. E se você estiver sozinha, adote uma família aí e vem aqui para frente que eu quero orar por vocês. Aleluia, glória a Deus. Pode vir, irmão. Pode vir que eu quero orar pela família. Aleluia. Deixe Jesus trabalhar.